Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui lendo Filipenses 3. O versículo é o 13 e o 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui a palavra do Senhor, ela está falando que a gente deixa o passado para trás e que a gente caminha rumo ao quê? A soberana vontade do Senhor, ao alvo que é Cristo Jesus. E Deus me deu essa palavra hoje porque a Ana Júlia me pediu uma foto com uma amiga nossa, das duas, porque hoje é aniversário dela e ela quer postar uma homenagem para ela. E aí eu comecei a mexer nas fotos que eu tenho para achar uma foto, e aí eu vi tanta foto antiga da minha mãe, minha, muito nova, diferente, primos, tios, pessoas que já foram. E dá aquela nostalgia na gente, aquele sentimento gostoso. Às vezes o olho da gente até lacrimeja, a gente tem vontade às vezes até de chorar, porque a gente viveu bons tempos. Mas a palavra do Senhor, ela tá aqui muito nítida falando pra gente. Ó, vocação, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, avançando adiante de mim. A gente tem que avançar. Essas recordações, elas servem para quê? Para a gente saber que a gente viveu. Então, por exemplo, eu levantei aqui. O nosso passado deve ser usado como? Como uma bússola. Ele deve ser usado para aprendizado. Como assim aprendizado? O que a gente tirou do passado, das nossas fraquezas ou das nossas forças, o que a gente faz? A gente segue adiante. O que não foi bom a gente deleta e muda, e o que foi bom a gente traz para a nossa vida. Então é aquela bússola mesmo. O passado ele serve para isso, para nos direcionar. Aí outra coisa que eu levantei. A Bíblia, o que ela faz? Ela nos encoraja a viver o presente e o futuro. Quando ela fala, olha, prossigo para o alto, para o alvo, para frente, ele está falando de futuro. Então a gente vai fazer o nosso presente hoje para a gente colher um bom futuro. Então ele nos encoraja a preocupar com o presente e o futuro e deixar o passado para trás, só como aprendizado. Se a gente pensar no povo lá do Egito, eles foram liberados, eles eram escravos, aí chega um determinado momento que eles fazem assim: você tá aqui levando a gente, mas nós estamos passando dificuldade. E aí eles olham para trás, sentindo saudade de um tempo de escravidão. Pensa, o Senhor tinha libertado eles do cativeiro, mas eles estavam olhando para trás. A gente não tem que olhar para trás. Outra história que a gente sabe que não tem que olhar para trás é a história da mulher de Ló. A mulher de Ló, os anjos falaram, vai embora, não olha para trás não, que vai ser tudo destruído. O que ela faz? Ela para e vê tudo que ela está deixando para trás, em vez de olhar o futuro que ela vai poder conquistar, que ela vai poder construir. E ela se torna uma estátua de sal. Então a Bíblia o tempo todo ela está mandando a gente olhar para frente, esquecer o passado, lembrar do passado só com aquela nostalgia gostosa. Não devemos olhar erros, mas sim aprender a ver nossas forças e fraquezas. A gente pode sentir a emoção do passado, mas essa emoção ela não pode nos paralisar. A gente pode ficar emocionado, a gente pode dar uma vontadezinha assim, de chorar, daquele apertinho gostoso no peito, né? Eu, por exemplo, né? Quando eu vejo minha mãe, aquela saudade que dá. Mas essa saudade ela não pode me deprimir. Ela tem que me impulsionar a ser grata ao Senhor pelo tempo que eu vivi, por exemplo, com ela, pelo tempo que eu vivi, das coisas que eu vivi, e para o rumo novo, para o alvo novo, que é Cristo Jesus, que é buscar sempre o nosso propósito. O arrependimento do passado traz cura. Então, se eu errei em alguma coisa que eu fiz no passado, alguma coisa que não foi legal, eu me arrependi verdadeiramente, pedi perdão para o Senhor ou para quem eu talvez tenha feito alguma coisa, eu sou curada. Agora, tem um detalhe. Se não é o arrependimento, mas se é a culpa traz o quê? Ela traz tristeza, depressão, você fica para baixo. Então a gente não tem que pegar o passado e ficar sentindo culpa do passado nosso. Se a gente fez alguma coisa que não foi legal, a gente arrepende e bola para frente. Senhor, o Senhor me perdoa, eu vou mudar de vida, não vou continuar fazendo o que eu fazia e pronto. E a gente vai ser curado, a gente vai ter uma vida bacana. Vamos pensar aqui, uma criança, quando tem criança pequena, a gente tem que pegar a nossa casa
E a gente tem que pegar e proteger uma quina de uma mesa, a gente tem que tampar uma tomada, mas vamos supor que o nosso filho tá ali engatinhando, ele vai lá e coloca o dedinho lá dentro da tomada e toma um choque. Ele vai ter aquela memória daquele choque que ele tomou e dificilmente ele vai de novo colocar o dedinho, porque quando ele caminhar lá, ele vai lembrar da dor que ele sentiu do choque, ele não vai fazer de novo. Que eu e você, que a gente não coloque o dedo na nossa ferida, a gente não coloque os dedos nas tomadas do nosso passado. Que a gente olhe para frente, que a gente veja o passado como impulsionador para o futuro, para o presente, para a gente saber que a gente não vai errar onde a gente errou, que a gente vai usar o que foi bom no passado para o presente, para a gente trilhar aí um futuro maravilhoso. Vou ver muitas fotos ainda, vou ver muitos vídeos ainda, vou sentir saudade, mas eu continuo caminhando, porque o Senhor tem muito para entregar para mim e para você. O Senhor tem muito com o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua. E a gente não pode ficar preso no passado. Tem muito o que viver, tem muito id para fazer, tem muita pessoa para a gente falar do amor de Cristo. Tem muita chance da gente ser feliz, da gente buscar a nossa felicidade, a obediência ao Senhor, o nosso alvo que é Cristo. A nossa casa não é aqui. A gente está buscando o céu. Enquanto isso, a gente vai deixando o passado para trás, trabalhando no nosso presente e buscando um futuro glorioso. Desejo um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.